Santa Catarina se encontra em situação de emergência declarada pelo governador do estado, circunstância que passou a impor de forma extraordinária, porém legal, limitações ao exercício das liberdades e garantias constitucionais dos cidadãos catarinenses. Com o intuito de salvaguardar os regramentos previstos para a defesa sanitária local e com isso não afetar áreas essenciais como o serviço de saúde, o MP catarinense acompanha diariamente por meio do Gabinete Gestor de Crise, instalado para o enfrentamento ao coronavírus, todos os desdobramentos da situação nos municípios catarinenses. Acompanhe alguns entendimentos e orientações da instituição. Eu vou conversar com o promotor de justiça Douglas Roberto Martins, coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Terceiro Setor. Promotor, por causa da situação de combate à pandemia da Covid-19, os municípios podem e devem decretar a quarentena. O que significa essa medida? A medida de quarentena está prevista na Lei 13.979 e ela tem por objetivo separar pessoas saudáveis de pessoas ou coisas, objetos que estejam contaminados, com o objetivo de reduzir o risco de contaminação dessas pessoas. Elas podem ser adotadas tanto em âmbito federal, estadual ou municipal. São medidas como as adotadas pelo Estado de Santa Catarina que restringem a circulação das pessoas em espaços públicos e o contato entre elas, a aglomeração e a reunião de pessoas que facilitariam a transmissão da Covid e do vírus, do novo coronavírus entre as pessoas. Elas podem e devem ser adotadas como medidas de prevenção dessa transmissão. Nós precisamos reduzir a velocidade com que a contaminação tem acontecido no estado e a medida de quarentena é a mais eficaz para fazer com que isso aconteça. E qual a pena para quem descumprir a quarentena? O objetivo é que a quarentena seja cumprida voluntariamente por todas as pessoas de Santa Catarina. Quanto maior for a adesão, maior vai ser a eficácia das medidas. Mas nos casos em que houver descumprimento, a Polícia Militar pode agir para orientar essas pessoas, a Vigilância Sanitária também, orientando o cumprimento da quarentena e, no caso de persistência, elas podem eventualmente ser responsabilizadas criminalmente pela prática de desobediência e de crime contra a saúde pública. São crimes previstos no Código Penal que vão levar à lavratura de um termo circunstanciado e possível responsabilização penal. Além disso, alguns estados ou municípios podem impor medidas de multa em relação ao descumprimento das quarentenas determinadas. E essas multas também poderão ser, então, impostas às pessoas que não respeitarem esse período de distanciamento social. O MP catarinense monitora os decretos municipais que determinam um toque de recolher. O que é o toque de recolher e qual o entendimento da instituição? O toque de recolher é uma medida que remonta a períodos de guerra e tem por objetivo impedir totalmente a circulação de pessoas em determinados horários ou períodos do dia, como à noite, por exemplo. O Ministério Público tem o entendimento de que o toque de recolher não é possível. Primeiro, por sua inconstitucionalidade, ele só pode acontecer em períodos de defesa ou estado de sítio, como situações de guerra, por exemplo. E segundo, pela falta de justificativa sanitária. Não há nenhuma evidência de que o vírus circule menos durante o dia do que durante a noite. A quarentena, medidas que promovam distanciamento social, diminuam a circulação de pessoas e impeçam a reunião delas, elas devem acontecer durante todo o dia, não só num determinado período. E em compensação, é preciso garantir que as pessoas também possam acessar serviços essenciais, como uma farmácia, um supermercado ou um serviço de saúde, em qualquer período do dia, quando ele for necessário. Ou mesmo para prestar auxílio a um familiar idoso que não possa sair de casa. Por conta disso é que o toque de recolher, no entendimento do Ministério Público, não é possível. Em compensação, as medidas de quarentena, sim, são possíveis, são necessárias e devem ser cumpridas durante 24 horas por dia. Bom, e qual a diferença entre toque de recolher e quarentena? O toque de recolher é uma medida radical e absoluta. Se você for visualizado, for observado andando na rua durante o período em que ocorre o toque de recolher, você vai ser imediatamente conduzido para a sua residência ou mesmo lavrado um termo circunstanciado. Diferente da quarentena. A quarentena, ela restringe a circulação de pessoas, restringe o contato social, ela promove o isolamento, mas permite que, independentemente do horário, você possa acessar serviços essenciais, você possa buscar um supermercado, prestar um auxílio a um familiar idoso que precise durante os períodos do dia em que isso se fizer necessário, inclusive durante a noite. Então essa basicamente é a diferença. O toque de recolher, por isso, no entendimento do Ministério Público, não é possível. Em compensação, a quarentena é possível e necessária.
O isolamento social é outra medida que pode ser determinada pelo município. O que ela abrange? O isolamento social consiste em colocar as pessoas que são diagnosticadas ou suspeitas de contaminação pela Covid em isolamento em residência ou em estabelecimento de saúde. Elas têm que ser determinadas por profissional da área da saúde, especialmente por médico, ou então pela autoridade sanitária do município, o agente da vigilância sanitária. Quando elas são aplicadas, a pessoa que estiver com suspeita ou contaminada deve manter resguardo na residência para tratamento da sua saúde e evitando contato com outras pessoas, sob pena de ser conduzida e de as autoridades adotarem as medidas necessárias para fazer cumprir esse isolamento. Então, qual a diferença entre isolamento social e quarentena? O isolamento social é uma medida aplicada individualmente para uma pessoa específica que esteja contaminada ou suspeita de contaminação pela Covid e familiares que tiveram contato com ela. A quarentena, diferentemente disso, ela é abrangente de todo o território do município. Ela visa promover o que a gente chama de distanciamento social, evitando contato entre as pessoas, reunião de grupos, concentração de pessoas em um determinado local, com o objetivo de diminuir a transmissão e a contaminação pelo vírus. As duas têm a intenção de resguardar a saúde e a vida das pessoas e minimizar os impactos dessa pandemia que estamos sofrendo. Porém, uma é individual e a outra é coletiva. Bom, e como e quando pode ser feita a determinação de realização compulsória de exames e tratamentos? Quando o profissional da saúde constata que alguma pessoa apresenta sintomas ou é um caso suspeito de contaminação da Covid, ele pode determinar compulsoriamente que essa pessoa, caso se recuse, se submeta a testes, a exames, a um tratamento residencial, ambulatorial ou hospitalar quando ele se fizer necessário. Aquele que descumprir essa medida, ele está sujeito à responsabilização e a fazer com que essa medida se cumpra à força, inclusive com o auxílio da autoridade policial. O bloqueio total de acesso aos municípios é permitido? Quais os prejuízos? Não, nós entendemos que o bloqueio total de acesso aos municípios ele não é permitido. Esse bloqueio total ele pode trazer inúmeros prejuízos na circulação de pessoas, porque elas precisam ter o direito de acessar serviços de saúde que às vezes não tem no seu município, eles precisam buscar no município vizinho, elas precisam acessar supermercados, visitar algum parente idoso ou enfermo que não possa sair de casa e precise de auxílio, precise de ajuda, e essa livre circulação de pessoas deve acontecer, desde que essas pessoas ingressem no município e respeitem todas as medidas de restrição de circulação. Então é evidente que quem ingressar no município não vai poder permanecer em praças, não vai poder promover reuniões, não vai poder ficar em praias, em parques, em espaços públicos, e a Polícia Militar vai poder coibir essas ações. Agora, a pessoa não pode ser impedida simplesmente de circular entrando ou saindo de um município, porque se ela respeitar as demais determinações, ela não vai oferecer nenhum risco dentro daquele território. As medidas precisam ser todas justificadas e proporcionais à necessidade de evitar a transmissão e a contaminação. E a medida de barreira, bloqueio total dos municípios, não tem essa finalidade. Além disso, ela pode prejudicar a circulação de veículos que necessitem de prestar serviços essenciais, como, por exemplo, uma ambulância que esteja prestando assistência a um caso grave de saúde. Nem sempre o SAMU vai ter conhecimento de todas as vias que estão bloqueadas. E num caso de emergência em saúde, 20 minutos podem significar a vida ou a morte de alguém. É preciso garantir a vida das pessoas, é preciso conter o contágio, mas sem exageros, sem medidas que possam trazer, apesar da melhor boa vontade do mundo e da intenção de ajudar, mais prejuízos do que benefícios. E promotor, os municípios podem proibir o ingresso de não moradores? Não, no entendimento do Ministério Público, essa medida não é proporcional e ela não tem justificativa dentro de um critério sanitário. Isso porque, se esses não moradores tiverem um motivo, uma justificativa para entrar no município e cumprirem todas as medidas de isolamento e distanciamento social, não frequentando praias, não frequentando bares, não frequentando espaços públicos ou promovendo reuniões dentro do município, eles têm todo o direito de circular, né? O que é preciso é fazer cumprir as medidas de quarentena.
para os residentes e para os não residentes do município. Além disso, se eu impeço a entrada no meu município, mas eu permito que os meus munícipes saiam e retornem, essa medida também não tem nenhuma eficácia na contenção da propagação da transmissão. Como eu disse, é preciso ter parcimônia, preciso ter equilíbrio na adoção das medidas, para que elas sejam suficientes para conter a transmissão, sem exageros e sem restringir injustificadamente direitos fundamentais, como é o direito de ir e vir. Bom, o MP catarinense orienta quando oportuna a barreira sanitária. Como ela é caracterizada? A barreira sanitária é diferente do bloqueio total do município. A barreira sanitária ela não impede que as pessoas entrem e saiam livremente dos territórios, mas ela promove um controle, uma busca ativa de casos sintomáticos. O objetivo da barreira sanitária é que ela seja feita com a presença de profissionais de saúde que vão avaliar as pessoas que entram, buscando identificar se elas apresentam febre ou sintomas que indiquem que elas possam estar contaminadas pela Covid, encaminhando essas pessoas para atendimento em postos de saúde ou então em regime hospitalar ou domiciliar, né? Elas podem ser feitas e pode inclusive haver o bloqueio de vias próximas para direcionar o fluxo de automóveis ou o fluxo de pessoas para essas vias aonde a barreira sanitária está sendo realizada. Nós entendemos que os municípios não têm condições de fazer barreira sanitária em todos os acessos, então o direcionamento de fluxo é possível, desde que esse direcionamento não prejudique o acesso e a movimentação dos veículos essenciais ou dos serviços essenciais, como ambulâncias, viaturas, carros de agência de vigilância sanitária, de abastecimento de água ou luz, e etc. E desde que não imponham um deslocamento muito grande às pessoas, como, por exemplo, fechar um acesso que vai obrigar as pessoas a andarem mais 30, 40 minutos até conseguirem acessar o acesso que está disponível, né? Então, as barreiras sanitárias são sim possíveis, desde que sejam realizadas com razoabilidade, com equilíbrio e buscando identificar os casos de contaminação, que ela tenha critérios sanitários, critérios de avaliação clínica por profissional de saúde. Promotor, obrigada pela entrevista.